Prezado aluno, na aula de hoje vamos conversar sobre exames laboratoriais, dando continuidade aí na aula passada. Você já parou para pensar, na verdade, quais são os objetivos, qual é a importância da realização dos exames laboratoriais? Acredito que sim, né? A gente já havia comentado que a maioria dos diagnósticos médicos são fechados através da confirmação dos exames laboratoriais. Então, existe nesse contexto uma grande importância, uma grande responsabilidade, justamente porque a falha no resultado do exame acarreta toda a falha no tratamento do paciente, não é isso? Então, olha só a responsabilidade que nós temos mediante esse cenário, não é verdade? Então, não é simplesmente a preocupação de uma coleta de sangue, né, de uma avaliação, na verdade, dessas amostras, vai muito além, desde a emissão desse laudo até chegar, né, na mão do nosso cliente, do nosso paciente, esse laudo correto. Enfim, são várias as situações que nós precisamos nos preocupar, precisamos nos atentar, justamente para reduzir a possibilidade de erro. Até porque estamos lidando com vidas, não é verdade? E diferentemente de outras áreas, na nossa, o erro não é, infelizmente, admitido, tá certo? Então, não só, né, admitido, mas como, de certa forma, ele precisa ser minimizado, né? Nós estamos lidando com vidas e um erro nosso pode impactar de uma forma muito significativa. Então, vamos lá à definição de laboratório. O laboratório de análises clínicas realiza exames e testes laboratoriais para a confirmação de diagnósticos e o estabelecimento de prognóstico. O que é a palavra prognóstico? Qual vai ser a evolução do paciente mediante, né, aquela patologia, tá certo? Então, isso significa prognóstico. Contribuindo, então, para a preservação ou para a restauração da sua saúde. Quando pensamos, então, em laboratório, quando pensamos em exame, não tem como não falar das amostras. Aliás, é através, né, das amostras que nós realizamos, né, justamente os achados, não é verdade? Então, olha só. O que seria, na verdade, a amostra? Deixa eu colocar aqui que nós temos. Olha, análise de materiais biológicos. Quais são os materiais biológicos usados para análise, né? Usados para amostragem? Nós temos o sangue, a urina, saliva, fezes, o esperma, fragmentos de tecido, líquido sinovial ou líquido pleural. Lembrando que o líquido sinovial é o líquido que lubrifica, né, as articulações. O líquido pleural é o líquido que está na pleura, né, que é uma camada que reveste, uma membrana que reveste os pulmões. O líquido encéfalo-raquidiano, né, que é o líquor, né, que passa, na verdade, entre as nossas meninges. Ele é produzido, né, pelo sistema nervoso através dos ventrículos e ele serve como sistema de proteção, de amortecimento para impactos do sistema nervoso. Então, ele é, na verdade, ele percorre, né, a medula espinhal e posteriormente é absorvido. E, por fim, o pus, que nada mais é do que o resultado do processo infeccioso de alguma ferida, por exemplo, certo? Então, em relação às amostras, o cuidado na realização dos procedimentos da coleta, assim como o armazenamento e o transporte das amostras, tem uma relação direta com a qualidade do resultado oferecido pelo laboratório. Então, como a professora Mari comentou, não é simplesmente a realização do procedimento da coleta. Nós temos várias outras situações para poder analisar, tá certo? Então, armazenamento e transporte das amostras
tem uma relação direta com esses resultados. E como que nós conseguimos, né, então, na verdade, a qualidade de uma amostra clínica? Então, olha só, o cuidado, né, na realização dos procedimentos de coleta, armazenamento e de transporte, né, é justamente o que nós chamamos de fases, ou seja, de fluxo processual da assistência laboratorial. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem. A professora Mari colocou só aqui no slide. Então, olha só, prezado aluno. Nós temos, então, diversas vertentes, tá certo? E que nós precisamos seguir esses protocolos, que são denominados de fluxo processual da assistência laboratorial. Então, preste atenção que isso é extremamente importante. Olha só, nós temos, então, a fase pré-analítica, assim como a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica formam o fluxo processual da assistência laboratorial. Então, o que seria aqui, né, a fase pré-analítica, certo? Então, fase pré-analítica, ela indica, é o momento da indicação e da solicitação do exame, assim como do preparo do paciente, até a realização da coleta, do armazenamento, e do transporte. Então, essa é a primeira fase, fase pré-analítica. Mais uma vez, indicação e solicitação do exame, preparo do paciente, coleta, armazenamento e transporte. Já na fase analítica, nós temos a realização do teste. E na fase pós-analítica, nós temos a análise do resultado até o momento da liberação do laudo de exame, certo? Então, esse fluxo, né, essas fases, elas precisam ser conhecidas por você, prezado aluno, porque é ela que vai definir, né, a qualidade no resultado, tanto dessas amostragens quanto no resultado final, tá ok? Então, quais são, na verdade, né, as principais preocupações que nós precisamos ter, os principais cuidados, justamente para obter uma boa amostra clínica? Porque a partir do momento que existiu a solicitação, o segundo passo seria do preparo do paciente e depois a coleta da amostra, que é extremamente importante. Então, a professora Mari listou, né, algumas das situações pelas quais devemos ter um olhar muito mais atento. Primeiramente, realizar a coleta no local e no período corretos. Depois, ter quantidade suficiente para análise, ou seja, coletar a quantidade suficiente para análise, isso é extremamente importante, né? Nós vemos muitas situações que o material que foi coletado é insuficiente para análise, isso gera um desgaste, um retrabalho, e sem contar, né, em todo o transtorno para o paciente. Não é isso? Depois, ser identificada corretamente. A gente vai conversar sobre essa questão mais para frente, a decorrer aqui dessa aula. Porém, a simples conduta de identificação, não só a identificação, né, dos locais que foram armazenados essas amostras, assim como a identificação até do paciente, tá certo, prezado aluno? Então, uma vez que você é responsável em admitir, né, um paciente, né, esse nosso cliente, para a realização de exames, nós precisamos chamar esse paciente pelo nome, pelo sobrenome completo, tá certo? Porque existem muitos pacientes, né? Existe, na verdade, eu costumo dizer que o universo conspira. Quando você menos espera, tem 10 Maria José dos Santos, né, lá na sala de recepção, esperando para poder realizar o exame. Então, nós precisamos fazer essa identificação correta, chamar o paciente
pelo nome, pelo sobrenome, fazer a confirmação, tá certo? Justamente porque a gente pode determinar isso como a regra dos certos, né? Então, precisa se atentar. Posteriormente, né, que essa amostra ela seja armazenada em um recipiente adequado, que ela, né, seja conservada e transportada adequadamente, ok? Então, no mínimo, esses 5 certos aí precisam estar em pauta para o sucesso de uma boa amostragem clínica. Coleta no local e no período correto, quantidade suficiente para análise, identificação correta dos locais da amostragem, assim como do paciente, armazenamento em recipiente adequado dessas coletas e conservada e transportada adequadamente. Não se esqueça. E como que nós realizamos, então, essa análise? A coleta, ela pode ser realizada no próprio laboratório, onde são feitas as análises, ou em locais como um hospital, uma clínica, postos de coleta, ou até mesmo na residência ou no local do trabalho do paciente. Agora olha esse slide. Presta atenção nesse slide. O resultado de um exame laboratorial depende do preparo do paciente, da forma da coleta do material e do manuseio da amostra coletada. Ou seja, uma amostra adequada, que é o que nós temos lá na fase pré-analítica, é igual a um resultado confiável. Então, se eu não falhar em nenhuma etapa da fase pré-analítica, eu vou ter, né, a realização do meu exame na fase analítica e posteriormente a liberação do laudo fidedigno, né, de algo que realmente seja confiável. A assistência laboratorial, olha só a estimativa, o percentual. Os resultados de exames laboratoriais têm uma influência crucial nas decisões clínicas. Simplesmente 70% das condutas médicas são baseadas em exames laboratoriais. 70%, né, de um diagnóstico é embasado nos exames laboratoriais. Olha a responsabilidade. E olha o que a professora Mari trouxe. Qual é o percentual de erros laboratoriais de acordo com a etapa de cada processo? No caso, na fase pré-analítica, nós temos cerca de 62% de erros na solicitação, na coleta e no transporte e armazenamento. Já na fase analítica, nós temos cerca de 15%, que é, por exemplo, a falta de calibração, né? A inexatidão do equipamento. Já na fase pós-analítica, nós temos aí a transmissão do resultado e o tempo de liberação, com cerca de 24% de percentual de erro. O maior erro, então, está na fase pré-analítica. Não é isso, prezado aluno? Muito bem. Então, olha a importância, né, dos indicadores de coleta. Justamente por isso que nós vamos conversar algumas situações sobre a coleta de exames, tá certo? Então, a pior etapa, né, a etapa com maiores riscos é justamente a fase pré-analítica. Continuando nos indicadores, nós temos 25% praticamente, né, dos erros laboratoriais tem impacto negativo no cuidado do paciente. E 17% geram repetição de exames. Então, nós temos impacto ético, impacto médico e impacto financeiro. Mais uma vez, olha a responsabilidade. Então, nesse caso, quais seriam, né, os critérios para
aceitação de amostras. Na verdade, para rejeição, perdão, para rejeição de amostras. Então, há condicionamento inadequado, amostra, né, discordante com a requisição, amostra imprópria e amostra insuficiente, coleta inadequada, requisição recebida sem amostra e cadastro incorreto da amostra. Então, na verdade, os critérios para rejeição, eles são o oposto do que nós conversamos, né? Dos 5 certos, para se obter uma boa amostra clínica. Então, nós temos, na verdade, mais algumas informações, que são informações que nós caracterizamos como procedimentos básicos. Por que procedimento básico? Porque é o mínimo, né? Isso é o mínimo que deve ser feito justamente para garantir a redução de ocorrências de erros. Como a professora Mari já havia comentado e repete, identificação correta do paciente, higienização das mãos, uso de luvas, antisepsia do local da punção e locais de escolha para a punção. Prezado aluno, higienização das mãos. O fato de se usar as luvas não isenta, né, a necessidade da higienização das mãos. Nós já conversamos sobre isso, né? A professora Mari até já explanou sobre equipamentos de proteção individual, a questão da importância da biossegurança, né, da nossa integridade física e também da responsabilidade que nós temos mediante o nosso paciente para evitar, né, a infecção cruzada. Tenha em mente que nós trabalhamos num ambiente insalubre, né, em um ambiente pelo qual os riscos para a nossa integridade física são riscos iminentes. Então, nós precisamos estar atento a essas observações. E, por fim, a posição do paciente. Por que a posição do paciente? E por que locais de escolha para a punção? Prezado, primeiramente, né, muitas pessoas têm medo de fazer exame laboratorial. Então, nós temos que ser assertivos, temos que, né, praticar a humanização, o acolhimento. E nós temos situações de pacientes, exemplo, pacientes desidratados, pacientes idosos, ou até mesmo criança. É muito difícil realizar, né, a punção para um acesso se for um exame de sangue, por exemplo. Tá certo? Então, deixar o paciente numa posição confortável é extremamente importante, porque isso vai facilitar, né, a conduzir toda essa situação. Né? E nós não podemos esquecer em nenhum momento da importância do nosso papel, né, de desempenhar o nosso papel, né, fazendo aí o acolhimento e a humanização. Lembra que até a professora Mari já conversou sobre isso. Né? Se você for pesquisar o que significa humanização, humanização é tornar humano, ou seja, você ter a empatia, se colocar no lugar do próximo. É você acolher o paciente, tirar as dúvidas, orientar, respeitar esse paciente. Porque muitas das vezes nós estamos, né, lidando diretamente com pessoas de diversas culturas. Não é isso? Então, tem pessoas que possuem muito conhecimento, assim como tem pessoas que são analfabetas. Então, nós temos que ter, né, esse feeling, né, essa percepção de orientar, de passar segurança no que está sendo realizado. Esse é o nosso papel ético, o nosso papel como profissionais. Tá ok? Muito bem. Então, falando um pouco, né, do exame de sangue, nós vamos conversar primeiramente, antes de eu comentar sobre os tubos de coleta, nós vamos conversar sobre o sangue, né? Que é, então, o sistema hematológico, sistema sanguíneo. Vamos relembrar alguns conceitos. Né? Então, o sistema sanguíneo, ele é formado pelos glóbulos vermelhos, pelos glóbulos brancos, pelo plasma e pelas
plaquetas. Não é isso? Muito bem. Então, o que acontece aqui, ó? No plasma, tá certo? Nós temos albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas, lipídios, proteínas, hormônios, vitaminas. Então, o que acontece? No plasma, nós temos uma grande, concentração dele no resultado do exame, no momento do exame. Aí nós temos uma camada de leucócitos, que são os leucócitos e plaquetas, e os eritrócitos, que é propriamente os glóbulos vermelhos. Muito bem, leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas, sistema de coagulação sanguíneo. Aí nós temos o que chamamos de soro. O que é o soro? O soro é um líquido rico em proteínas, sem fibrinogênio, que contém albumina, imunoglobulinas e outros componentes. E o coágulo, que é uma rede contendo fibrina que se aprisiona nas células sanguíneas. Então, o sangue que é coletado na ausência de anticoagulante e coagulado, nós temos esse resultado. O sangue que é coletado na presença de um anticoagulante, normalmente heparina ou citrato de sódio, e após centrifugado, nós temos esse resultado, tá certo? Então, olha só, na coleta de sangue sem anticoagulante, nós temos a presença do plasma, nós temos a presença da camada leucocitária e dos eritrócitos. Já na utilização de anticoagulante e na centrifugação, nós temos a presença abundante de soro e de coágulo em menor quantidade, menor percentual. Prezado aluno, então não se esqueça, tá? O sistema hematológico, ele é formado pelo plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, certo? Muito bem. Aí, por fim, olha só, nós temos os tubos de coletas. Erga a mão quem nunca foi realizar um exame de sangue e ficou apavorado com a quantidade de tubos de coleta, que normalmente os profissionais usam. Muito bem, faz parte da sua profissão, você precisa se ambientalizar sobre essas questões. Então, nós temos os frascos, que são... Deixa eu até pegar uma canetinha aqui para evidenciar aqui a situação. Então, nós temos os frascos, que são frascos para hemocultura, tá certo? Nós temos, olha só, os tubos com citrato, Nós temos os tubos para soro com ativador de coágulo, com ou sem gel separador. Nós temos os tubos com fluoreto, tubos com EDTA e tubos com heparina, com ou sem gel separador de plasma, tá certo? Nossa, professor, eu preciso saber tudo isso, sem sombra de dúvida. Isso é o básico, Então, qual é a sequência de coleta de sangue? Deixa eu colocar a imagem aqui novamente e nós vamos acompanhando. Sequência de coleta. Então, aqui embaixo. Primeiramente, frascos para hemocultura. Depois, tubos com citrato. Tubos para soro, com ativador ou sem ativador. Tubos com EDTA e tubos com fluoreto. Então, exatamente, olha só, essa imagem, ela retrata exatamente a ordem de coleta, tá? Frascos para hemocultura, tubos com citrato, que é o de tampa azul, tubos para soro com ativador, que pode ser o vermelho, ou contendo gel, que é o amarelo. Aí nós temos tubo com heparina com ou sem gel separador de plasma,
que é aí a tampa verde, tampa roxa seria tubos com EDTA e tubos com fluoreto a cinza, tá certo? Muito bem. Então, tem até uma outra questão aqui para conversarmos, que seria, né, a orientação que muitas das vezes nós precisamos dar, né, aos nossos pacientes, aos nossos clientes, enfim, que é o que vai determinar o resultado final, né, de todo esse processo. Prezado aluno, é importante ressaltar que as instituições, elas trabalham com protocolos. Então, muitas das vezes, você vai trabalhar numa instituição hospitalar, numa clínica, num laboratório, enfim, no posto de saúde, e eles possuem, né, um protocolo próprio. Exemplo, você está vendo aqui que a maioria dos exames que necessitam de tempo de jejum não passa de 8 horas, né? Mas, muitas das vezes é protocolado o nível já superior, que é o de 12 horas. Então, se você perguntar para qualquer pessoa quanto tempo você precisa ficar de jejum para realizar exame laboratorial, a pessoa já vai te responder de prontidão, né? 12 horas. Então, entre o mínimo e o máximo, as instituições acabam trabalhando aí com um período máximo de 12 horas, ou dependendo do exame, até 14 horas, né? Mas mantém-se esse padrão. Porém, né, é importante ressaltar que, mais uma vez, cada instituição, uma vez que possui o protocolo institucional, é o que dá embasamento, né, das boas práticas na instituição. Então vamos lá. No caso do exame de colesterol total, LDL, HDL, não HDL, o VLDL e triglicérides, não precisa de jejum, tá? Muito bem. No caso do hemograma, também não precisa de jejum. Sódio, potássio, ureia, TGO e TGP precisa em média de 3 horas, não superior a 14 horas. A glicemia, 8 horas, não superior a 12 horas. As curvas glicêmicas e insulínicas, 8 horas, não superior a 12 horas. E o ferro, LH, T3, FSH e o coagulograma, 4 horas, não superior a 14 horas. Então, muitas das vezes, nós, né, mantendo um parâmetro de 12 horas, já confunde muitas das vezes, né, os clientes, os pacientes. E o que acaba acontecendo? Fica em dúvida. Nossa, mas eu não posso beber nem água, né? Não posso nem comer uma bolachinha, nem tomar um chá, nada de líquido, enfim. Então, imagina se fôssemos, né, determinar cada exame segundo o seu tempo de jejum. Iria complicar bem mais, né? Então, a gente acaba facilitando, parametrizando para todos, tá certo? Precisa ter esse cuidado. É de nossa responsabilidade, né, facilitar também a vida do nosso paciente, né? Caso contrário, fica difícil a gente atingir os critérios aí de qualidade na amostragem. Muito bem. Falamos então, né, da questão aí do exame de sangue. E nós temos então o procedimento de coleta de fezes. Para a coleta, né, desse material, utilizam-se frascos com conservante. Por exemplo, o Coproteste ou Parateste, que são sistemas integrados para a coleta com conservante e transporte de material fecal. Um exemplo aqui do Coproteste, tá certo? Para a coleta de fezes. Aí nós temos os procedimentos de coleta de material genital e retal, né, como secreção vaginal, endoscervical e suave retal. Essas, né, essas coletas, essas amostragens são feitas através do SUAB, que é uma escovinha muito parecida, olha só, com o cotonete, tá certo? Então é retirado, né? Nós passamos, na verdade, esse SUAB no local, né, da amostragem e depois, se houver a necessidade, passamos na lâmina. Caso contrário, ele é armazenado diretamente no tubo, tá certo? As coletas aí de material do trato urinário, né? A coleta deve ser feita pela manhã, preferencialmente, né? A primeira micção do dia ou então após a retenção de 2 a 3 horas. Qual é, né, os cuidados? O
que acontece? Nós temos, por exemplo, né, situações que precisaremos realizar a coleta de material de pacientes que estão hospitalizados, que fazem uso de sonda vesical, né? Então, ou muitas das vezes está com a urina retida, precisa fazer a passagem de uma sondagem de alívio para isso. Então, existe, na verdade, essa preocupação de ser a primeira urina do dia, né, da manhã, ou no mínimo 3 horas, porque justamente o principal objetivo é verificar se nós temos alguma colônia, né, na região da bexiga, do trato urinário, ou seja, se tem a presença de algum micro-organismo. E muitas das vezes, na micção, eles são eliminados, uma concentração é eliminada. Então, de certa forma, a gente não consegue ponderar, né, muitas das vezes, né, o quantitativo dessa colônia quando não esperamos esse tempo, né, de no mínimo aí 3 horas para a realização da coleta, tá certo? Já no trato respiratório, né, nós temos tanto a possibilidade através da coleta, através do SUAB ou através do escarro, né? Através do escarro, ele é direto num pote coletor e após a identificação vai ser realizada a análise. Então, pode-se utilizar tanto o SUAB quanto o pote coletor. No caso do procedimento de coleta de material ocular, né, é realizado também com o SUAB, tá? Então, na região da conjuntiva, é passado o SUAB, né, justamente para poder analisar a presença aí, né, de algum micro-organismo, né, de algum patógeno. Assim como na coleta de material e secreção de pele, a coleta de material de secreção de pele. Então, nós temos, né, tanto a possibilidade através do álcool SUAB, né? Então, aqui nesse caso, nós temos, por exemplo, caso de fungo, né? Então, a amostragem é feita, né, passado o álcool SUAB no local para análise. Ou através da punção direta do abscesso, por exemplo. Então, a pessoa tem alguma lesão de pele, né? Aí tem um abscesso, que seria uma bolha ou, de repente, uma pápula, né? Enfim, qualquer alteração na região da pele. Então, com a seringa, né, com a agulha, pode ser realizada uma punção direta no local, né, desse resíduo, né, justamente para a amostragem, tá certo? Nós temos, né, o exame de auditivo externo, exame de auditivo externo. Ele também é realizado através do SUAB, tá certo? Então, SUAB é introduzido no pavilhão auricular, é retirado, né, justamente essa amostra. Posteriormente, é passado na lâmina para a análise, ok? Nós temos o procedimento de coleta de ponta de catéter. O que é o catéter, né? O catéter é, na verdade, um material de punção que nós utilizamos justamente para infundir, né, medicação, para poder infundir dieta no paciente. E muitas das vezes, justamente por conta da lesão que existe, né, para realizar essa punção, e o catéter muitas das vezes fica um período prolongado na pele do paciente, nós temos uma grande incidência de processo inflamatório nessas regiões, tá certo? Que é o que nós chamamos, provavelmente você ouvirá muito nessa terminologia, nós chamamos de sinais flogísticos. Então, sinais flogísticos, desculpa, até trava a língua, né? Os sinais flogísticos, eles são indícios de um processo infeccioso, tá certo? Então, nós temos a presença de dor no local, hiperemia, né, no local. Então, é realizado a coleta, né, da ponta desse catéter para analisarmos se existe ali a presença de alguma infecção. Aí nós temos
os fluidos orgânicos, né? Quais são os fluidos orgânicos? O da pleura, que a professora Mari já comentou, né? Que a pleura é uma membrana que reveste o pulmão. Nós temos o peritônio, que é a camada que nós temos na região das vísceras, na região abdominal. Nós temos o pericárdio, que é a membrana, né, o saco membranoso que reveste o nosso coração. Nós temos a bile, né, que é aquele líquido esverdeado, lembra que nós conversamos? Que é responsável pelo processo de metabolização de gorduras, fica armazenada lá na vesícula biliar. E nós temos o líquido sinovial, que a professora Mari também já havia comentado, que é o líquido que lubrifica as nossas articulações, tá certo? No caso desses fluidos orgânicos, existe aí uma particularidade. A coleta de fluidos orgânicos deve ser realizada por uma equipe médica especializada. E deve ser realizado, né, uma rigorosa antisepsia, seguindo então as normas preconizadas para o procedimento de cada punção. E nós temos, como eu já havia, né, dado o exemplo, mas aqui acho que a imagem está um pouco mais clara, o procedimento de coleta de micológico direto. Né? Então, no caso das micoses, né, ocasionadas muitas vezes por fungos, nós temos a coleta realizada direto no local, né, que está afetando aí o paciente, tá certo? Então, nós temos muitas possibilidades de coletas e todas essas possibilidades existem, né, as técnicas, os procedimentos, justamente para que possamos atingir, né, o resultado confiável de tudo isso. Conversando um pouco, prezado aluno, sobre a questão, né, de acesso venoso, nós temos, né, o seguinte contexto. O que você consegue analisar aqui de prontidão? A utilização de equipamento de proteção individual, tá certo? Então, a utilização da luva. Ah, mas é um procedimento rápido e tudo mais. Mas não interessa que é um procedimento rápido e tudo mais, né? Os patógenos, os micro-organismos, não precisa de muito tempo para poder se colonizar, né? Para que ocorra aí um processo de infecção cruzada. Então, sempre batendo aí nessa tecla da importância da biossegurança. Nós vamos conversar melhor sobre o contexto, né, de uma punção, tá? Logo mais, a professora Mari vai fazer a demonstração através da aula prática, quais são os principais materiais que nós temos para a realização de punção, né? Tendo em vista que, né, os exames de sangue são os exames laboratoriais, de certa forma, mais recorrentes, né, na nossa vivência, certo? Muito bem. Então, prezado aluno, analise todo o material. Se estiver com alguma dúvida, compartilhe, não fique com angústia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. E tá aí uma inspiração para você, né? De certa forma, quem traça, né, o nosso caminho somos nós. Porém, sem sombra de dúvida, no meio de qualquer labirinto que seja, a educação ela é capaz de abrir portas e, sem dúvida, de nos libertar. Na verdade, quanto mais conhecimento, melhor. Até a próxima!